Agora sim, nós já estamos com a linha restabelecida, às 10 horas e 37 minutos, com o advogado, economista, especialista em direito ambiental, Alessandro Azzoni, ele que também é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Agora sim, novamente, Alessandro, muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Obrigado, Fernando, obrigado à Jovem Pan por estar podendo explicar um pouquinho essa controvérsia das decisões ambientais. Eu já começo perguntando exatamente isso. As decisões que estamos vendo no Brasil são controversas e por quê, Alessandro? Existe uma questão sobre a desburocratização do processo ambiental, mas isso não significa que desburocratizar o sistema de licenciamento ambiental significa você deixar de proteger o meio ambiente. Existe hoje um emaranhado de normativas, diretrizes, portarias que realmente acabam ditando o processo de licenciamento e que acaba travando o desenvolvimento econômico. Mas a desburocratização que nós buscamos é justamente garantindo o direito constitucional, que está no artigo 225, que é a proteção do meio ambiente, garantindo ao direito das gerações presentes e futuras, né? Então, é necessário fazer essa revisão? Sim, é necessário. Eu acredito que, por mais que o governo tente fazer agora algumas modificações assertivas, ele sempre vai ficar em confronto do que foi dito no passado. Então, por mais coisas positivas que possam ser colocadas, nós vamos ter sempre o questionamento judicializado nesse sentido, por esse motivo da questão como foi colocada desde o começo do governo. Sem dúvida. Agora, essa questão mais específica, né, de áreas de restingas e manguezais já são áreas consideradas bastante, como posso dizer, ameaçadas, né? E retirar essa questão aí de proteção ficaria algo muito complicado. Como você vê a decisão do STF sobre isso e também a necessidade de judicialização em cima de assuntos como esse, assuntos ambientais? Então, eu vejo que todas as questões que vão acabar mexendo, todas as resoluções, portarias, eles sempre vão cair na questão do princípio de não retrocesso ambiental. Vai ter um questionamento sobre, será que isso é uma flexibilização da lei, ampliando a questão do avanço do desenvolvimento em prol do direito ambiental? Então, esse princípio do não retrocesso ambiental justamente diz o seguinte, que você nunca pode flexibilizar, mas sim restringir. Então, eu vejo que essa questão da judicialização vai acontecer de forma natural. Mesmo quando nós tivemos a aprovação do próprio Código Florestal, que reduziu a proteção da margem, né, de 50 para 30 metros, foi judicializado, isso demorou alguns anos, acho que foi, se não me engano, foi no começo de 2017 que o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que era constitucional e a partir daí começou a ficar valendo. Até então ficou o Código Florestal, ele teve algumas partes deles que ficaram sobre júdice até que o plenário se justificasse. No caso das restingas e dos manguezais, tem a sua proteção garantida pelo Código Florestal. O que se questiona é que se existe uma parte da resolução 302-303 que ela coloca um avanço de 300 metros desde do pré-mar até as áreas de restinga. Então, essa parte ela tem uma proteção que não é receptiva no Código Florestal. Mas a proteção das áreas de APP nos manguezais e nas restingas já está dentro do Código Florestal. O que se questiona é justamente quando você faz uma revogação dessa, por causa que já tem uma lei federal que o faz, se quando você colocou o Código Florestal, sancionou o Código Florestal, praticamente ela foi recepcionada, não foi recepcionada, então nós tivemos alguns impasses. Só para dar uma exemplificada,
Em agosto, dia 21 de agosto, houve uma decisão aqui do TRF3, que era justamente uma questão que o Ministério Público questionava a CETESB justamente por entender que o Código Florestal era receptivo, não recepcionava essas resoluções, então não exigia tanto a questão do licenciamento. Então foi judicializado, na primeira instância foi improvida a ação e foi recorrido, e depois foi dado o entendimento que a CETESB deveria seguir as resoluções 302 e 303. Posteriormente, que o ministro Salles, com aquela reunião do CONAMA, ele revogou. Então, existe esse questionamento, tanto que foi judicializado no Rio de Janeiro, em primeira instância foi dado uma liminar suspendendo a questão da revogação, e agora o TRF2 cassou a liminar, dizendo que a revogação era se falia, né, estava válida. Então ficou esse questionamento. Então a questão acho que eu vejo da Rosa Weber de suspender justamente selar esse desentendimento. E outra, houve um problema muito grande, que assim que foi revogada, a ministra Rosa Weber pediu para que o ministro, em 48 horas, justificasse esses motivos da revogação, e ele não o fez. Então, isso fundamentou também a questão de suspender, ela está suspensa essa revogação, até que vá para plenário, para que o plenário decida se essa revogação é válida ou não. Agora, Alessandro, eu pergunto a você sobre essas questões relativas ao ministro do Meio Ambiente, como é que você vê também a atuação do Ministério Público Federal, que recorreu, né, agora ao TRF1 mais recentemente, para tentar afastá-lo do Ministério do Meio Ambiente, né? Recorre porque vai contra a decisão, né, da Justiça, que manteve, né, o ministro negou o afastamento, na verdade, do ministro Ricardo Salles, falando nessa ação de improbidade administrativa, onde o ministro estaria desestruturando intencionalmente os órgãos estatais de proteção ambiental. Como você vê essa atuação? Eu vejo que existe uma falta de coordenação nas ações, primeiro. Falta comunicação, falta uma comunicação interna e externa na questão do meio ambiente. O Brasil tem avanços significativos dentro da área ambiental. O agronegócio no Brasil, que fomenta praticamente 22% do nosso PIB, todo o agronegócio, ele tem a certificação ambiental, e essa certificação garante as exportações. Então, quando você fala de uma flexibilização sem comunicação, dá uma impressão que todo mundo que está produzindo dentro do nosso país significa que está tendo ações negativas ambientalmente, e isso impacta diretamente nas questões das exportações. Então eu vejo, primeira coisa, falta de comunicação interna e externa, e uma falta de coordenação das ações. Porque assim, existe muitas, como nós falamos da questão da desburocratização dos licenciamentos ambientais, isso é um ponto. Agora, eu não posso, por uma questão de uma falta de comunicação ou por uma falta de coordenação, acabar criando essa dicotomia na questão do direito ambiental no Brasil. Eu vejo que as questões das ações contra o ministro Salles se voltam justamente eu acredito, pela falta de transparência, pela postura como é colocada, criando polêmicas em determinados assuntos, que muitas vezes, por exemplo, nem essa revogação que foi efetuada nesse momento. Muitos dos meus colegas juristas entendem que ela é prudente, porque o CONAMA não tem essa capacidade postulatória e não pode competir ele não pode competir com o legislativo, né? Então, muitos dos nossos colegas entendem que foi uma extrapolação, então isso foi assertivo, uma vez que você tem uma legislação federal. Mas, por um outro lado, por essa questão dessa imagem negativa que foi causada,
causa uma impressão de um dano maior ao meio ambiente. Então, sempre a gente vai ficar com uma questão de uma mensagem subliminar, o que tem por trás disso. O que eu vejo é que, além da resolução CONAMA, hoje nós temos os estados que têm uma legislação ambiental, porque ele concorre com a União na questão de criar leis ambientais. Então, muitos estados têm uma legislação muito mais rígida do que a própria União. Então, pelo que eu entendi nessa conotação, foi uma passada para o governo dos estados, de uma generalidade passar para a sua especificidades nos seus territórios. Mas as ações de improbidade são colocadas em falta de uso de verbas que deveriam ser usadas para combate ao desmatamento que não foi utilizado, alguns pontos que foram da própria gestão, da própria inteligência do sistema ambiental que não está sendo coordenado. Então, eu vejo que nesse sentido, sim, ele tem que falta uma organização dentro do sistema ambiental, sendo que a pasta foi dividida, né? Nós temos uma parte que foi para o vice-presidente, para as questões da Amazônia, o Fundo da Amazônia foi para o presidente, aonde deveria estar dentro da pasta do meio ambiente. Quem deveria estar dando essa resposta é a pasta do meio ambiente. O trabalho que o vice-presidente está fazendo é um trabalho exemplar, com ações de combate ao desmatamento, garimpo ilegal, e realmente isso tem uma efetividade. Mas para que a comunicação interna e externa entendam que isso está sendo feito, deveria ter sido feito dentro da pasta do meio ambiente. Por isso que eu acredito que essas ações vão se tornar rotinas dentro do sistema judiciário, justamente por essa falta de comunicação e falta de organização do próprio Ministério do Meio Ambiente. E agora, do ponto de vista, né, do direito ambiental, Alessandro, eu queria saber de você sobre duas situações, Amazônia e Pantanal. O que está havendo nessas localidades, desse ponto de vista da justiça? Eu sei que a Polícia Federal está trabalhando, diz que está em busca de pessoas que possam ter, inclusive, causado esses eventos, desses incêndios catastróficos no Pantanal. Algumas propriedades foram identificadas, alguns fazendeiros. Se trata de crime, Alessandro? Sim, lógico que nós temos uma situação no Pantanal diversa da Amazônia, né? Uhum. Nós estamos com um período de estiagem prolongado naquela região dos Cerrados, e que avança muito nessa área pantaneira e que provoca essa questão dos incêndios. Existem situações, por exemplo, é autorizado a queimada controlada para o pequeno produtor, porque ele não tem condições de gastar com maquinário para a sua atividade, então existe uma autorização para que ele faça, mas para isso tem o controle. O que eu vejo é que existe dentro da Amazônia, como dentro dessa região que avança com próximo do Pantanal, que é o Cerrado Adensado, é justamente a questão do desmatamento e garimpo ilegal. Uma forma fácil de você apagar as suas provas é a própria queimada. Então, eu acabei fazendo uma retirada e acabei fazendo um desmatamento, tirando madeira, e de repente eu preciso apagar os meus rastros. Incêndio. Então, é criminoso? Sim, é criminoso. Porque, essas pessoas, elas acabam deixando um rastro. Se for propriedade privada, fica muito mais fácil de comprovar. O único estado que existe uma flexibilização de queimadas é o estado de São Paulo, por causa das áreas que ficam próximo de estradas, que acabam tendo queimadas por causa de bitucas de cigarro, ou que acabam minando para a sua propriedade. Fora disso, o proprietário de uma propriedade que tem áreas de proteção, ele é obrigado e ele vai ser responsabilizado por crime ambiental por não ter evitado o incêndio. Então, essas pessoas que acabam fazendo incêndio, eles acabam com uma atitude criminosa e passando a responsabilidade por até um proprietário rural que fazia a preservação. É criminoso, sim, e tem que a Polícia Federal
ir para a investigação e realmente punir os responsáveis. Existe a penalização dentro do próprio ordenamento, existe a questão, se foi causado por um determinado proprietário de terra, ele tem que ser punido penalmente, administrativamente, e aí recompor esse dano ambiental. Sem dúvida. E em relação também, Alessandro, o meio ambiente versus a agricultura, né? Como é que o direito vê essa questão? Nós já tivemos algumas questões relativas a isso, como conseguir contemplar a agricultura, que é tão importante, né? Leva comida à mesa de milhões de pessoas, é sempre o setor da economia, você também como economista pode dizer isso muito bem, que segura as pontas, né, num país como o nosso, um país muito industrial, mas também com a predominância agrícola, né? Como que a gente consegue satisfazer o meio ambiente e áreas de cultivo, né, áreas de pecuária também? Como é que a gente pode colocar isso na discussão? Já tivemos recentemente questões falando sobre o número alto de defensivos agrícolas que estão sendo liberados, que isso não só faz mal para a terra, como também para quem consome, para quem aplica, uma série de coisas, né? O direito ambiental está aí para isso? Exatamente, ele serve para justamente achar o ponto de equilíbrio, né? Então, nós temos uma situação que hoje, como eu explicava anteriormente, o agronegócio, ele tem a sua licença ambiental, e quando ele faz a sua exportação, por exemplo, de grãos, por exemplo, a soja, eu tenho o exportador, quando ele vai colocar uma remessa para fora, ele tem que colocar a certificação de origem de área não desmatada. Se ele não o fizer, ele não pode, o importador, ele não faz, ele não compra. A carne é a mesma coisa. Então, existe uma dentro do agronegócio, que essas licenças ambientais e o sistema de gestão ambiental, que é fundamental para a produção, é um incentivo não só de preço, mas é o selo que certifica a minha exportação. Se eu não o tiver, isso acaba me prejudicando. Tanto que antes dessa onda de flexibilização do governo federal, a exportação, bastava você, exportador, certificar que a área de produção de soja é uma área área de desmatamento. Pronto. Hoje, para você fazer a exportação, você tem que mostrar a certificação e o licenciamento ambiental dessa área que você está exportando, de onde foi tirada essa soja. Ou seja, isso dificultou mais o agronegócio, né, a exportação, e acabou dificultando para o exportador. Então, o que me tira muito é quando o governo federal assumiu o governo, nos primeiros meses, ele pôs 2 MPs, ela praticamente venceu o seu prazo, a gente chama de caducou, era justamente a questão da flexibilização do Código Florestal. E, por incrível que pareça, 96% do agronegócio era contra a flexibilização, porque eles já estavam adaptados e já tinham as licenças ambientais para isso. Quando eles falavam em questão de flexibilização, era justamente o seguinte: eu não quero ser fiscalizado pelos agentes ambientais para que procurem tentar achar problemas dentro da minha propriedade que já tem licença ambiental, mas aquele produtor que não tem licença alguma, ele podia ser autuado, podia ser fiscalizado, e para ele pouco importava, mas eu que tenho um nome, eu que vivo da minha imagem, eu que tenho uma licença ambiental, eu tenho uma ISO para isso me prejudicava. Então, justamente, quando ele falava de flexibilização na questão da fiscalização, é o seguinte: me fiscaliza no que eu tiver certo, mas não venha me fiscalizar tentando achar um problema para que eu possa ter que fazer as conversas paralelas, né? Então, eu vejo muito como um ponto de equilíbrio. Eu acho que
dentro do município de São Paulo, dentro do estado, dentro dos outros estados, por exemplo, Mato Grosso tem uma legislação ambiental tão rígida que qualquer atividade econômica, ainda mais agropecuária, ela tem que ter licenciamento, desde uma produção de galinha, de gado, soja, cana, milho, ela tem que ter uma licença. Isso não depende do governo federal. O Estado de São Paulo, hoje, a ingerência do IBAMA aqui no Estado de São Paulo é simplesmente para a questão de resíduos e a política de resíduos sólidos nos municípios. O resto, animais silvestres foi repassado por um convênio, se não me engano, foi em 2014, repassou para o Estado. Então, o Estado hoje faz a função ambiental e muitos estados hoje fazem essa função. Somente o governo federal vai atuar nos estados onde não tem essa atuação tão forte do Estado. Então, eu vejo, economicamente falando, que as licenças ambientais que foram requeridas no passado se tornaram grandes certificadores do nosso sucesso lá fora. Quando você flexibiliza, quando a questão da comunicação interna e externa acaba prejudicando completamente a economia. Na questão dos defensivos, existem defensivos que podem ser utilizados, o problema está no uso. O usuário, né, o pequeno, médio produtor rural, o que ele faz? Ele vai querer ter uma efetividade maior da sua safra e ele acaba usando defensivos em excesso, ele acaba misturando. Por uma questão de preço, ele tem um pouco de um defensivo, mas na hora que ele foi comprar um outro, ele não o tinha. Aí quando ele mistura os dois, são dois compostos químicos. Então, quando você mistura os dois, você cria um novo composto químico que pode ser mais nocivo ainda ao meio ambiente. E o excesso desses defensivos acaba contaminando o solo, indo para o lençol freático e indo para contaminações em outras propriedades. Se você tiver uma propriedade, uma mais alta, outra mais baixa, então em momentos de chuva isso vai caminhar numa outra propriedade que ela não tinha o uso de defensivos. Então eu vejo que a questão do defensivo usado de forma racional, com agrônomos, com controle, ele se faz jus para você ter uma efetividade de produtividade. Agora, essa falta de conhecimento do pequeno, ou por falta de questão de preço do médio também, isso acaba potencializando a questão das contaminações e aí faz um dano nocivo ao meio ambiente. Pois é, Alessandro Azzoni, eu gostaria de agradecê-lo por trazer explicações realmente muito embasadas por conta da sua experiência, advogado, economista, especialista em direito ambiental e membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB de São Paulo. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez, estamos aqui sempre de portas abertas para discutir assunto tão importante e que é um assunto que às vezes a gente não vê o resultado para nós, mas para gerações futuras. Obrigado, Alessandro. Sim. Obrigado, Fernando, obrigado à Jovem Pan e fico sempre à disposição. Quando vocês precisarem discutir a questão do meio ambiente, estou à disposição, sempre que vocês precisarem. Valeu, uma boa noite. Boa noite.